começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje retornando ao nosso velho estúdio aqui na Biblioteca Simão Rodrigues do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos, com a presença do professor Nildo Orix e o professor Valdir Rampinelli. E hoje nós vamos falar um pouquinho da conjuntura latino-americana. A gente viveu aí várias mudanças de governo, né? Tivemos toda essa confusão no Peru, né? Entra o presidente, a Assembleia tenta tirar, e para cá e para lá não dá certo, continua tendo graves problemas políticos no Peru. Em Honduras também tivemos eleições, né? O México teve o seu plebiscito, referendo, plebiscito revocatório, saiu vitorioso lá o López Obrador. Enfim, estamos nós aqui no Brasil também já na reta das eleições, então vamos falar um pouquinho sobre essa conjuntura latino-americana, né? Como é que vocês estão percebendo aí a política latino-americana, o Boric no Chile também, né? Já também com coisas acontecendo por lá. Valdir, começa contigo aí, como é que tu estás observando essa realidade? O presidente Hugo Chávez dizia que de cúpula em cúpula na América Latina nós vamos nos reunindo e o povo vai passando fome. Que nada resolvem as cúpulas, queria dizer ele, e ele participava delas. Eu diria também, de eleição em eleição nós vamos avançando na América Latina, mas nada muda. Algumas eleições foram significativas na nossa história porque elas abriram um caminho para avançar. Eu citaria, por exemplo, a vitória de Jacobo Arbenz Guzmán na Guatemala em 1951, a vitória de Salvador Allende no Chile em 1970. Por quê? Porque foram eleições em que ambos saíram vitoriosos e uma vez ganhando se abriu uma grande perspectiva de mudança, seja na Guatemala, enfrentando a United Fruit Company e fazendo a reforma agrária, tanto é que 3 anos depois ele é derrubado, seja no Chile avançando para o socialismo e também 3 anos depois é derrubado. Então são eleições que abrem caminho para mudanças estruturais. A maioria das outras eleições na América Latina não muda absolutamente nada. Porque se ganha, mas não se leva. O caso do Chile, o caso do Peru e assim por diante. Nós temos uma eleição hoje no Brasil que também é muito significativa, a deste ano. Chama mais atenção que as outras eleições. Por quê? Porque se trata de derrotar o protofascismo. Então começa a aparecer uma frente maior para derrotar o protofascismo e voltar à democracia burguesa para poder avançar, se é que isso significa avanço. Então eu diria que na América Latina, nós, usando uma expressão espanhola, nós estamos em más de lo mismo. Quais são as eleições significativas também na América Latina? As cubanas. E lá o voto não é obrigatório, e vota quase sempre entre 80% e 95% da população. Por quê? Porque o poder se encontra com a população, são eles que indicam os candidatos, são eles que votam, e eventualmente são eles até que caçam o seu candidato se preciso for. Como diz o Henrique Dúcio, o poder está no andar de baixo. E quando o poder está no andar de baixo, a eleição significa que o povo vai decidir os seus rumos. Não é o caso da maioria dos países da América Latina. Nildo, e tu como é que está observando aí esses últimos acontecimentos aí na nossa América Latina? Em perspectiva histórica e também no curto prazo, nos dias em que vivemos, nunca tivemos uma América Latina sem uma esquerda socialista e revolucionária. E agora resulta que a esquerda latino-americana, em todos os países,
vamos tratar das exceções, como o Rampinelli mencionou aqui, o caso cubano, o caso especial da Venezuela. O fato é que a esquerda é uma esquerda liberal. Pratica um liberalismo de esquerda. Razão pela qual as eleições são más de lo mismo. Ou, para usar o famoso bordão do Silvio, o cantautor cubano, não é lo mismo, pero es igual. O que significa? Que é uma esquerda, a esquerda latino-americana, que não apresenta o horizonte do poder e da revolução social. Razão pela qual ela se limita a uma administração da ordem burguesa baseada num postulado de natureza moral, destituído de nervos, que é a defesa dos pobres. Eu digo que é um postulado moral porque ninguém poderia estar contra isso, inclusive a burguesia, inclusive o Banco Mundial, inclusive o Fundo Monetário, que dizem que é que atender os pobres. Bom, todo esse bordão da inclusão, da diversidade, do pluralismo, é algo que a classe dominante aceita e que ela só viola nos momentos de crise do sistema em que o poder de classe tem que se manifestar abertamente como guerra de classe contra os trabalhadores em toda a América Latina. Então o cenário latino-americano, como você mencionou, o caso de Pedro Castillo no Peru, o caso quase anedótico de Boric no Chile, o caso da paralisia de Andrés Manuel López Obrador e a quarta transformação no México, o caso da paralisia por outras razões do governo de Maduro, nós poderíamos sucessivamente tratar o caso da campanha absolutamente destituída de perspectiva crítica de Lula, que se especializou em banalizar os temas essenciais da política, do Estado, das classes, da cultura, mostra que a esquerda latino-americana, o que sobrou da esquerda latino-americana, é uma esquerda sem perspectiva de poder e, portanto, fadada a administrar a ordem burguesa a partir da concepção da caridade e de uma ordem de Estado, de economia, que multiplica os pobres, a exploração e a violência aos milhões, que podemos notabilizar pela migração aos países centrais das massas latino-americanas, da incapacidade de ter uma cultura própria, nacional, popular, vigorosa, não submetida à indústria cultural metropolitana, a debilidade do Estado e da soberania nacional e uma riqueza imensa que se produz aqui, que vaza por múltiplas formas e sanciona a dependência e o subdesenvolvimento. É, em definitiva, né, o período histórico do último século em que não temos uma esquerda disposta a encarar o tema do poder a partir das classes populares. Muito bem, a gente vai encerrando este bloco, mas a gente já volta. Fica aí. Toussaint Louverture nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução Haitiana, iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803, sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando um pouco sobre a conjuntura latino-americana. Queria trazer à baila essa temática de El Salvador, né, que agora também a gente tem visto um endurecimento, né, do governo salvadorenho. Agora tá mais de 20 mil pessoas presas, né, que está dizendo que está dando um ataque às maras, nas famosas maras, que são... O combate à criminalidade. Gangues e tal.
Mas que na verdade no começo do governo dele diziam que ele estava mancomunado com as maras, agora ele está querendo desmantelar as maras. O fato é que está colocando na cadeia a juventude pobre e negra e indígena, né, de El Salvador. Esses governos, né, esses endurecimentos que a gente tem visto não só na América Latina, mas também fora dela, parece que é uma tendência aí na América Latina. O que tu me diz? Nessa América contemporânea. Simão Bolívar, quando subia o Rio Madalena para ir para a Europa curar a tuberculose, e na pena do Gabriel Garcia Marques ele vai dizer: a América é ingovernável. El general em su labirinto. Aqui não tem outro caminho a não ser migrar. E o que é que nós temos em El Salvador e em toda a América Central? Não tem outra solução a não ser migrar, ir embora. Ir embora para onde? Para os Estados Unidos, em busca de trabalho, para mandar recursos para que os seus familiares continuem vivendo. E o grande problema é, primeiro, passar todo o México, onde o narcotráfico domina. Segundo, saltar o grande muro que divide um país desenvolvido dos subdesenvolvidos, que é o muro mais perigoso do mundo, onde mais morre e se mata gente. E claro, essas pessoas, quando chegam lá, trabalham a cavalo, dia e noite, para mandar algum dinheiro, algum recurso para os seus. Esse governo de El Salvador é um governo bonapartista fundamentalista, que inclusive se apega na religião também. É um fenômeno que está ocorrendo em vários países da América Latina, a começar pelo Brasil: Deus acima de tudo, a religião é que domina, é um fundamentalismo que significa um fanatismo para ganhar a eleição, para dominar o povo. Situação difícil em El Salvador, os meios de comunicação fechando, as pessoas sendo presas, os grupos criminosos cada vez mais fortes. Qual é a solução para isso? El Salvador, quando tinha a guerrilha nos anos 70 e nos anos 80, todo esse povo estava protegido pela guerrilha. Por quê? Porque a guerrilha enfrentava um governo que defendia os interesses da classe dominante, que era oligárquica, e se sentia protegido com as armas. A guerrilha se foi e hoje esse povo está desamparado. Que solução existe? Complicado, né? Porque ele tem maioria, é apoiado, inclusive, por outros governos da região, tem o apoio, inclusive, do governo dos Estados Unidos também, porque precisa segurar o povo. Biden não quer que eles atravessem o rio. Então, é muito complicado. Eu te diria, Elaine, que vejo uma perspectiva muito péssima para o povo de El Salvador. Não saberia te dizer qual é a solução, porque não conheço a realidade por dentro. Mas eu sei que é um povo que sangra. E não só El Salvador, que a gente também está vendo muita mobilização na Guatemala, né, agora, com mobilizações populares, o pessoal tentando trazer a juízo aqueles antigos torturadores e assassinos, ao mesmo tempo problemas econômicos gravíssimos, um presidente também envolvido em corrupção, acabou de nomear uma procuradora lá também que a população não quer dizer, é crise sobre crise. A Nicarágua também se apontando um caráter um pouco forte, mão dura, né, do Daniel Ortega. O que tu diz disso? Bem, eu estou de acordo com o diagnóstico de vocês e agregaria assim: de onde surgiu Bukele, o presidente de El Salvador? Das filas do sandinismo. Foi prefeito ao lado de El Salvador, foi prefeito de El Salvador pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, pela Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, e como vê que não vai ganhar a postulação a presidente, ele sai com o debate sobre empreendedorismo, um liberalismo adaptado às condições centro-americanas. E a religião também, né? E a religião, mas a religião é um fator que está aqui, eu digo sempre, por Silas Malafaia e o Frei Beto. Está posto aí. A religião, e é por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande na política. Então veja, lá em El Salvador, Bukele
sai das filas da Frente Farabundo Martí. Ele é o prefeito de São Salvador, que é a cidade mais importante do país, é a capital, num país que tem uma economia dolarizada e que milhões migram historicamente para os Estados Unidos, abandonam os campos e, como remetem dólares, que é uma característica de outros países latino-americanos, em especial do México, que é uma economia gigante, grande, como a do Brasil e da Argentina, permite que os trabalhadores da Guatemala migrem para El Salvador para trabalhar por uma migalha, embora com salários acima do que aqueles que recebem na Nicarágua. Bem, de onde vem a criminalidade na América Latina? A criminalidade na América Latina nasce das entranhas do subdesenvolvimento, da pobreza, da violência. Não pode ser enfrentada com medidas culturais e de tolerância. Nem com presídio. E nem com presídio, mas menos ainda com esse discurso da tolerância dos direitos humanos. Não pode ser enfrentado com isso. E é esse o embate. É claro, você vai perguntar se eu estou na defesa dos direitos humanos. É óbvio. Só que a defesa dos direitos humanos tem que enfrentar algo decisivo. Quem é o maior violador dos direitos humanos na América Latina é o Estado. E o Estado é um Estado de todos, não é um Estado de classe. Violenta e historicamente de classe. Então, se a esquerda quiser verdadeiramente enfrentar a violência, que no caso de El Salvador se expressa sobre a criminalidade das maras, as maras nasceram onde, Elaine? Nos Estados Unidos. Ela é parte do processo migratório. Não dá para separar essas análises acadêmicas, liberais de esquerda, que isolam as maras das entranhas do subdesenvolvimento, fraudam e enganam a discussão de estrutura. Nós precisamos tocar no nervo da economia, no nervo do Estado, no nervo da dominação imperialista da Embaixada de Washington e de uma cultura própria. Sem isso não há esquerda. Então, o caso de El Salvador é extremo, porque é uma economia dolarizada, com um presidente que nasce das filas da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Mas é bom lembrar que é quando a frente já é partido, né? Sim, não é mais aquela processo revolucionário. Tudo bem. Pra deixar... Não, é para deixar claro, mas o PT de hoje é o PT que nasceu lá. O peronismo de hoje é o peronismo de lá. Nós temos que dar conta da história, porque não é brincadeira isso. Eu me debato com isso porque tem um liberalismo de esquerda que quer achar que tem algo especial para preservar. Então nós temos que tratar os problemas pela raiz. Ou tratamos isso, ou seremos devorados pela crise. Ou nos tornaremos impotentes diante das ofensivas que a direita desata em toda a América Latina. É o mesmo caso do narcotráfico, né? Quer dizer, esse tal do combate ao narcotráfico que se faz aqui na América Latina é a mesma coisa, quer dizer, não é o narcotráfico em si, é todo o processo que está em volta, né? Mas enfim, a gente já volta. Fica aí. Jacob Gorender nasceu no Rio de Janeiro em 1923. Foi um historiador, filho de judeus russos. Ele entrou para a Faculdade de Direitos de Salvador em 1941. Na mesma época, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Jacob Gorender também lutou pela Força Expedicionária Brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um marxista de grande imaginação sociológica, avessa a transposições mecânicas. Sua obra é considerada polêmica, como é sempre a obra de um grande pensador que ousa sair do lugar comum. Gorender foi expulso do Partido Comunista Brasileiro por discordar das orientações políticas do partido e, em 1967, criou o Partido Comunista do Brasil Revolucionário, PCRB. Ele foi preso e torturado durante a ditadura militar, no ano de 1970, e condenado a 2 anos de prisão. Foi na prisão que, ao mesmo tempo que dava aula sobre o escravismo a outros presos, esboçou em curso a proposta de transição do escravismo ao capitalismo, redigida posteriormente como uma das suas principais obras, O Escravismo Colonial. Jacob Gorender tem um aporte muito importante sobre o estudo do escravismo colonial, trazendo na sua obra uma análise diferenciada da historiografia corrente. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando um pouco sobre a conjuntura latino-americana.
Já falamos aí de vários países, queria tocar um pouco nessa questão da Colômbia, que a Colômbia, eu não sei, fico abismada, todo dia quando abro os jornais é uma morte na Colômbia. É um assassinato de um líder social, um sindicalista, um ex-guerrilheiro das Farc, enfim, todo santo dia. Ou é uma morte cirúrgica, ou são pequenos, são massacres, né? E também com todo esse discurso do narcotráfico, quer dizer, se está lá com 9 bases militares estadunidenses, já não sei quantos anos, e não acaba o narcotráfico. Então o problema, assim, a gente vai dizer o quê? Essas bases, esses militares, essa política antinarco é uma política equivocada, uma política derrotada, porque o narcotráfico só cresce. Elaine, a primeira guerrilha da América Latina foi de Henriquilho na ilha Hispaniola contra Cristóvão Colombo. Durante 30 anos os indígenas atacavam durante a noite o sistema produtivo que os espanhóis tinham instalado lá. E eles não conseguiam avançar. Jorge Abelardo Ramos conta isso em História da Nação Latino-Americana. O que os espanhóis fizeram? Chamaram os indígenas para negociação. Os indígenas acreditaram na mesa de conversa, entregaram as armas e perderam o pescoço. Foi a grande lição da América Latina assim que chegaram aqui os conquistadores. A guerrilha, ela tem força exatamente por 2 motivos. Primeiro, ela apresenta um programa alternativo ao governo existente, ao Estado. E em segundo lugar, ela tem as armas. Então, com um programa e com armas, você está cada vez mais atraindo pessoas para o seu projeto de Estado e de nação. Quando você faz a negociação e entrega as armas, obviamente que o pescoço vai junto. Desde que as Farc fizeram negociações com o governo, mais de 300 líderes foram assassinados. E eles vão matando sistematicamente enquanto tiver gente pela frente. E quem mata? O Estado usando os paramilitares. Os paramilitares na Colômbia são muito fortes. No que toca ao narcotráfico, o narcotráfico não é só latino-americano. É especialmente estadunidense. Estadunidense. Recomendo aqui um livro, Los Narcos Gringos. Inclusive, eu resenhei de um jornalista mexicano que trabalha em Washington. E os narcos gringos, claro que eles são diferentes dos narcos da América Latina, porque eles vão mais pela linha empresarial. Mas são eles, primeiro, que têm o seu mercado, e são eles que compram a droga da América Latina e distribui dentro dos Estados Unidos, usando principalmente nas grandes cidades os jovens africanos que estão lá e os jovens latino-americanos que com motos distribuem tudo. E além do mais, não nos esqueçamos que a Agência Central de Inteligência também levou droga para os Estados Unidos quando precisava de dinheiro para financiar o exército dos Contra em Honduras para atacar a Revolução Sandinista, porque o Congresso dos Estados Unidos havia proibido que se desse recursos a este exército irregular. A CIA recebia cocaína da Colômbia nos aviões em Honduras privados, levava para a Califórnia. Isso está denunciado, provado, e principalmente pesquisadores já apresentaram documentos. Então é o seguinte, não são só os narcos latino-americanos, são os narcos gringos. E são eles que alimentam os narcos latino-americanos. E este dinheiro é lavado principalmente nos grandes bancos dos Estados Unidos. E ele inclusive cita American Express, os cartões de créditos, e ele chega a dizer: se eliminarem a lavagem de dinheiro nesse sistema financeiro, ele vai à falência, porque é assim que ele ganha dinheiro. Portanto, isto é o capitalismo, se alimentando do sistema financeiro, do dinheiro sujo do narcotráfico.
E lembrando também que Honduras, né, acaba de entregar um ex-presidente, né, também acusado de narcotráfico e criando toda também essa política, né, de entregar o seu pessoal para ser julgado nos Estados Unidos. É meio que perigoso, né, ainda mais. Perigosíssimo. Já foi o Noriega, lembram, né? Foi fruto de um ataque violentíssimo ao Panamá para buscarem uma invasão ao Panamá. Né? Mas aí havia o seguinte: a Suprema Corte dos Estados Unidos defende e atua com a lei de extraterritorialidade. Sim, eles mas têm, os governos acordos, aqui aceitam. Né? Claro. Enfim. Mas enfim, Nildo, queria que tu comentasse um pouco isso também e queria que tu pudesse também tocar no revocatório lá do Obrador, porque apesar de estar fazendo um governo tíbio, teve uma aceitação, né, da população. Bem, há vários aspectos. Qual é o regime político da Colômbia? É um regime político que nós podemos, sem nenhuma agitação, caracterizar como um terrorismo de Estado. Essa é a primeira questão. Os liberais aqui, de direita, silenciam, porque aquilo tem eleições regulares, tem a mídia aberta, os tribunais funcionam, há eleições periódicas, está tudo bem. Só que há uma matança generalizada, não somente de ex-guerrilheiros, de líderes populares. Sim. Isso é uma constante. Mas a consciência da direita liberal aqui vai dar atenção? É claro que não, vai arquivar. E quando tem o silêncio sobre um país na mídia brasileira, nos partidos, nos sindicatos, pode acreditar que lá está passando algo muito ruim para o povo. O segundo aspecto são as ilusões da esquerda liberal, que acredita que agora o candidato da esquerda liberal, ex-prefeito de Bogotá, o Gustavo, é boa figura, acha que vai poder mudar o sistema por dentro das eleições. Eu entendo a função da guerrilha historicamente para se defender dos grupos paramilitares, do terrorismo de Estado e dos fazendeiros armados. Mas nesse aspecto, tanto Hugo Chávez como Fidel Castro tinham plena razão que não poderá haver uma vitória militar da guerrilha contra o Estado num país que tem bases militares, que é quase um Estado satélite dos Estados Unidos. Não há essa possibilidade. Isso tem uma implicação, não é a paralisia. É que a participação nas eleições tem que ser revisada claramente. Eu sou um que defendo a participação nas eleições, mas não de maneira anedótica, ridícula ou como um apêndice do liberalismo de direita. Como alguém que vai educar o povo nos processos eleitorais. E qual é a característica dos processos eleitorais da América Latina? Que não educam o povo. Aquele velho bordão segundo a qual as eleições eram um período de pedagogia, de educação, desapareceu. Vejam o que os líderes estão dizendo. O Lula essa semana que disse que não é hora de discutir a política econômica. Então não vamos discutir nada. Vamos discutir o quê? O sexo dos anjos? Isso é uma banalização, uma cumplicidade com a ordem burguesa. Lá na Colômbia, esse é o primeiro aspecto. Segundo, a guerra às drogas, que era uma estratégia imperialista dos Estados Unidos para a América Latina, cessou dentro dos Estados Unidos. Ninguém mais está falando da guerra às drogas lá dentro. A guerra às drogas é ainda um consumo da classe dominante latino-americana. Se nós eliminarmos a demanda do mercado interno estadunidense das drogas, acaba o problema para a Bolívia, para o Peru e para a Colômbia, e inclusive para o México, que é uma fronteira. E o Rampinelli colocou algo fundamental. Se nós quisermos aqui fazer uma verdadeira guerra às drogas, nós temos que estatizar o sistema bancário e ter um controle da política cambial, fechar a conta de capitais. Isso daria muito mais resultado do que aquela episódica captura de 2, 3 toneladas de cocaína que aparece no jornal e que um policial que vai fazer carreira e um político cretino de direita que vai anunciar que o seu governo está avançando no combate às drogas. Não é possível isso. Lá dentro dos Estados Unidos, a droga, a cocaína especialmente, é constitutiva da vida moderna e burguesa do sistema capitalista. O Gramsci, que aqui no Brasil é quase um social-democratinho de rosa, Rampinelli. O Gramsci não é mais vermelho, ele é um rosinha. Ele dizia claramente, a cocaína é um signo do projeto do progresso burguês. Dizia lá na década de 20 na Itália. Ele sabia do que estava falando. Essas lições essenciais são tiradas. Então o que faz a esquerda, naturalmente? Ela critica a guerra às drogas retoricamente, mas ela não tem uma alternativa. E como ela não quer controlar o Estado e enfrentar os capitalistas, e sobretudo a embaixada dos Estados Unidos, toda a esquerda latino-americana
quer ficar de amizadezinha, de namorinho com a ala esquerda do Partido Democrata nos Estados Unidos, com a Kamala, ou com o Bernie Sanders, e inclusive com o Joe Biden, dos indígenas brasileiros aos acadêmicos, que são os vendidos completos. Então, sem um dado mínimo de realidade, eu não estou reclamando aqui uma rebeldia em abstrato, eu estou reclamando um realismo para enfrentar os dias que nos afogam, que nos matam, só isso. Um realismo que não seja mágico, um realismo que real. Na literatura é muito bom. É isso aí. Então tá, fica aí que daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa. A discussão sobre o tema dos recursos naturais é essencial para a realidade latino-americana. E é este tema que dedicou-se Sérgio Almaraz, que teve uma vida curta, né? Esse pensador boliviano, nascido em Cochabamba em 1928 e que morreu em La Paz vítima de complicações de saúde. Ele que estudou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Maior de San Andrés e foi militante também do Partido Comunista da Bolívia até 1954. Sérgio Almaraz dedicou 2 de suas obras ao tema dos recursos naturais, sendo ela O Petróleo em Bolívia e El Poder y la Caída. Essa primeira discutindo o tema do petróleo e é uma das referências na discussão sobre o petróleo, tanto na América Latina quanto no caso boliviano. A segunda, El Poder y la Caída, discute o tema do estanho. O estanho que era uma das principais riquezas da Bolívia no começo do século XX. A Bolívia que tinha inclusive Simão Patín, um dos maiores milionários do mundo, que tinha uma riqueza inclusive maior do que a do Estado boliviano. Além dessas 2 obras dedicadas ao tema dos recursos naturais, Sérgio Almaraz tem uma terceira, que foi publicada apenas após a sua morte, chamada Requiem para una República. Sérgio Almaraz vai discutir o tema da Revolução Boliviana de 1952. Após sair do Partido Comunista da Bolívia em 1954, ele se aproxima do MNR, o Movimento Nacional Revolucionário, mas sempre com críticas aos caminhos que vão tomando a Revolução Boliviana. Neste livro, ele faz uma crítica ao processo revolucionário boliviano, mostrando as concessões que foram realizadas ao imperialismo estadunidense e os descaminhos do processo revolucionário. Sérgio Almaraz, um autor essencial para discutir a Bolívia e os recursos naturais na América Latina. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, com a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a conjuntura latino-americana. Valdir, e o Brasil, hein? Então, já falamos vários países aí e tal. O Brasil também entrando aí na reta das eleições, né? Com todos esses dramas, um governo que não governa, enfim. Elon Musk comprando Twitter para o pessoal poder fazer campanha tranquilo. Como é que tu tá vendo aí esse começo de jornada? Elaine, já que falamos na Colômbia no bloco passado, eu quero recomendar para os ouvintes e para quem nos vê um livro publicado pela editora Insular que se chama O Terrorismo de Estado na Colômbia, do Hernando Calvo Ospina. Ele analisa em profundidade toda essa realidade colombiana e como lá os fazendeiros, os oligarcas, os paramilitares, o exército, o governo, as multinacionais, os banqueiros né, se juntam, alimentam os paramilitares e matam a sua população. Inclusive o Hernando Calvo Ospina mostra que a Colômbia, que tem eleições a cada 4 anos, ela matou mais que as ditaduras de segurança nacional no Cone Sul. Matou mais. Bom, no Brasil nós vamos ter eleições e pessoas pediram que o Biden nos ajude a evitar o que aconteceu nos Estados Unidos. Pedir arrego para o imperialismo é mostrar uma debilidade e acreditar que o imperialismo vai nos ajudar. E fortalecer a ação imperialista aqui. Claro. Inclusive, vocês viram que hoje a Agência Central de Inteligência pediu ao Jair Bolsonaro que não questione mais o processo eleitoral. A Agência Central de Inteligência, que é uma transnacional do terror de Estado. E há quem aplauda, né? Que foi e é, seguramente,
o organismo que na América Latina mais matou gente. Se alguém tem dúvida, leiam aí os livros sobre a CIA. Rios de sangue ela derramou por onde passou. Então, ela hoje recomendou ao governo brasileiro, e muita gente aplaudindo, inclusive as televisões, que a agência está colocando o governo brasileiro nos trilhos. Quando nós chegamos a esse ponto, é porque realmente estamos mal. E os próprios indígenas, em algum momento, pediram... A BIP. Exato, pediram arrego ao imperialismo. É bom que a gente entenda que se o fascismo com ele não se conversa, se combate, o imperialismo é a mesma coisa. Com ele não se conversa, se combate. Quando você pede ajuda ao fascismo ou ao imperialismo, significa que você está nas mãos dele e o seu projeto não vale mais nada, porque você é alguém que é manobrado por eles. Então eu vejo com muita preocupação isso de buscar apoio, alguns até recebem prêmios pelos trabalhos feitos aqui, do próprio imperialismo. Então isso é lastimável, isso significa que o nosso processo realmente é um processo totalmente débil, dependente deles, e não vejo perspectiva nenhuma nesse aspecto. Nildo? Bem, o caso brasileiro é um caso trágico na América Latina. O Brasil era historicamente o país de desenvolvimento capitalista dependente mais avançado em termos relativos, mais do que a Argentina, e mais do que o México, mais do que a Colômbia, e mais do que os demais países, notoriamente. Isso criou aqui no Brasil um certo orgulho burguês, que está muito vinculado com o êxito econômico da ditadura, no sentido de desenvolver as forças produtivas, ao contrário do que pensava o Celso Furtado, Rui Mauro Marina, quem tinha razão, baseado num superendividamento do Estado brasileiro e na superexploração dos trabalhadores. Esse desenvolvimento capitalista manteve o orgulho do desenvolvimentismo, o máximo da consciência burguesa na periferia, até a década de 80. Desde então, há uma regressão com Cardoso, com Sarney, com Collor, com Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer e com o proto-fascista. Uma regressão, eu chamo aqui, em termos de progresso burguês. A riqueza continuou sendo criada a cântaros, na base da exploração violentíssima sobre o nosso povo, sobre o conjunto dos trabalhadores. Muito bem, essa riqueza continua crescendo e o capitalismo saiu de uma base industrial para uma base que eu chamo de um capitalismo dependente rentístico. Nesse contexto, o que está acontecendo? Nós vamos enfrentar uma eleição e que repete o drama de 2018. Em 2018, o que nós tínhamos? De um lado, um proto-fascista que emergia dos porões da ditadura, da tortura, da submissão ao Washington, que postulou uma crítica ao sistema petucano de então. Petistas e tucanos brigavam e alternavam a presidência da República. Esse petucanismo, na ausência de uma crítica de esquerda, que nós reivindicávamos, ficou órfão e foi capturado por uma crítica de direita. E do outro lado, a esquerda liberal, cuja expressão máxima na última eleição foi Fernando Haddad, um liberal de quatro costados, de cima e embaixo, o que ele fez? Ele defendia a democracia como uma forma de defender as virtudes republicanas que estavam à luz dos milhões de brasileiros completamente desgastadas. A crítica, chamemos assim, antissistêmica, foi capturada pela direita. O que nós temos em 2022? Em 2022 nós temos uma esquerda liberal mais à direita ainda, portanto muito mais declaradamente liberal, muito mais vinculada aos Estados Unidos, ao Partido Democrata. Lula fez campanha abertamente por Bernie Sanders, o que é verdadeiramente espantoso. Um presidente da República, um candidato, um ex, simplesmente não entra num assunto dessa natureza. E nem também em filiação no Vaticano, que é outra coisa horrorosa. Que o Lula é esse sujeito do Vaticano, do Partido Democrata. Então veja, nessas circunstâncias, o que nós temos agora? De novo proto-fascista, que eu faria um reparo na tua afirmação, Helene. Não é um desgoverno, é um governo do grande capital, das multinacionais, dos Estados Unidos.
e aprovou tudo o que a classe dominante queria, essa coesão burguesa de fazendeiros, comerciantes, industriais decadentes e banqueiros. A completa autonomia do Banco Central, toda a legislação trabalhista, uma reforma que colocou a classe operária em níveis de desemprego altíssimo e uma queda acentuada da renda, que não pode reverter com reforma, com revisão da reforma trabalhista. Isso é tudo conto para acadêmicos se consumir e alguns jornalistas conseguir um emprego de assessor de imprensa. Mas isso não corresponde mais à verdade. Então o que está acontecendo aqui? Uma esquerda que vai, dentro da ordem, tentar salvar os pobres e o sistema político, e do outro lado o proto-fascista na ofensiva. E mais grave ainda, agora a chapa, torçam o nariz aqueles que me criticavam, agora a chapa é petucana na oposição. Quando eu chamava de petucanismo, tinha gente que dizia, que injustiça, Nildo, agora está lá, nada mais, nada menos, do que com um quadro de quinta categoria, porque se fosse um José Serra, que não pode ir, um Aníbal, que não pode ir, o FHC, que não pode mais, ainda eram os tucanos de alta plumagem. Mas agora é o Alckmin, que é um sujeito muito rebaixado dentro do tucanismo. Fizeram uma chapa. Ora, o que vai ser o saldo dessa eleição, Elaine? O proto-fascista dizendo que está contra o sistema, que o sistema é uma porcaria, e a chapa do Lula e do Alckmin defendendo que é possível salvar a República, as instituições republicanas, o espírito republicano, os pobres, os poderes da República, o sistema carcerário, o sistema judicial, o sistema da livre empresa, da livre imprensa, como se nós pudéssemos voltar à roda da história. Então, nesse contexto, é claro que o proto-fascista e as forças do capital têm uma vantagem extraordinária. E nós vamos viver uma eleição que, pela primeira vez, de maneira clara e aberta, não temos um candidato de esquerda. É isso aí. Enfim, não deu tempo da gente falar da Venezuela, né, que agora, inclusive, está tendo melhoras na economia e tal, talvez porque estejam com os olhos voltados para a Ucrânia, não sei. E também porque os Estados Unidos estão fazendo uma negociação. Sim, e porque o preço do petróleo cresceu. Então, assim, mudou um pouquinho a conjuntura lá, de repente talvez a gente, né, pense em alguma discussão mais aprofundada sobre a questão da Venezuela, que eu acho que vale, né, porque realmente é uma mudança bem radical, o próprio Guaidó, né, tá em desgraça, então assim, é bem interessante. A inflação baixou, coisas interessantes acontecendo. Mas a gente fala sobre isso num outro programa, tá bom? Por hoje a gente vai encerrando por aqui, mas a gente volta. Um grande abraço, tchau!